Fala galera, meu nome é Lucas Tardan e sejam bem-vindos à terceira parte do nosso especial de Guerra dos Tronos. Hoje nós vamos falar da Guerra do Usurpador, da retirada dos Targaryens do poder e de como todos esses acontecimentos giram em torno de Lyanna Stark. E se você ainda não viu os programas anteriores, não deixe de clicar no card que vai aparecer ali em cima. Confere lá que eu espero. Pronto? Vamos lá. O Lord Rickard Stark tinha 4 filhos. O mais velho era Brandon, seguido por Ned, Lyanna e por fim Benjen. Brandon era o filho mais velho e o herdeiro do pai, também conhecido como o Lobo Selvagem. Ned era conhecido em contraste como o Lobo Quieto. Já Lyanna, que era a única mulher dos irmãos, espelhava essas tendências do irmão mais velho. E Benjen, que era o caçula, era também conhecido como filhote de lobo. Give him another go, Ned. Stop showing off. Lyanna! É importante lembrar aqui que Ned Stark serviu no Vale como escudeiro para Jon Arryn, junto de Robert Baratheon. O rei Aerys, chamado também de o Rei Louco, continuava no poder e seu filho mais velho, o príncipe dragão Rhaegar, tinha se casado com Elia de Dorne. Chegamos ao torneio de Harrenhal. Nesse torneio participam muitos cavaleiros, como Sir Barristan Selmy, da Guarda Real, e o próprio príncipe Rhaegar. O príncipe acaba vencendo, só que o mais importante desse torneio era o costume de que o vencedor poderia declarar uma mulher presente ali como a mulher mais bonita. E todos esperavam, lógico, que Rhaegar declarasse a sua mulher a mais bonita, Elia de Dorne. Mas ele passa por ela e declara Lyanna Stark como a mais bonita do torneio. O Ned fala no primeiro livro que foi nesse momento que todos os sorrisos morreram. The last two riders were Barristan Selmy and Rhaegar Targaryen. When Rhaegar won, everyone cheered for their prince. Remember the girls laughing when he took off his helmet and they saw that silver hair? How handsome he was. Until he rode right past his wife, Elia Martell, and all the smiles died. I've never seen so many people so quiet. Dizem que foi nesse momento e por causa desse acontecimento que as engrenagens do caos começaram a girar. Sir Barristan Selmy se culpa anos a fio, porque na cabeça dele, se ele tivesse conseguido vencer o torneio, ele poderia ter evitado toda a guerra que se seguiu. E não apenas Rhaegar tinha se casado e tido filhos, como também os Stark estavam comprometidos. Brandon Stark estava prometido a Catelyn Tully, de Riverrun. Já Lyanna Stark estava prometida a Robert Baratheon, de Storm's End. Inclusive, é nesse período, logo que é declarado o noivado de Brandon e Catelyn, que Littlefinger, o Lord Baelish, também chamado de Mindinho, se revolta e pede um duelo contra Brandon, no qual Brandon quase mata o Mindinho e teria matado não fosse a interferência de Catelyn Tully. Só que antes que o casamento de Brandon e Catelyn pudesse acontecer, mais ou menos um ano depois do torneio de Harrenhal, é quando tudo dá errado, porque Lyanna Stark desaparece, supostamente raptada por Rhaegar Targaryen. E nessa ocasião o Brandon não está em Winterfell, ele está em Riverrun, ou Corre Rio. Ele está pronto para o casamento já, eles só estão esperando a chegada da família Stark, que está vindo do norte. O Brandon está indo encontrar a comitiva do seu pai quando ele ouve a notícia e fica enfurecido. E do jeito lobo selvagem que ele é, ele exige a morte de Rhaegar e parte imediatamente para King's Landing. Só que quando ele chega lá, quem ele encontra é o Aerys, o Rei Louco, que o prende e exige que os pais, tanto do Brandon como de todos os cavaleiros que foram com ele, vão a King's Landing para responder pelos atos dos filhos. O Lord Rickard Stark, protetor do norte, vai a King's Landing e, assim como uma cena icônica da série da HBO, ele exige um julgamento por combate. Ele coloca a armadura e espera que o rei Aerys anuncie o seu campeão. Ele esperava que fosse alguém da Guarda Real. Só que todos ficam atônitos quando Aerys declara que o seu campeão
é o fogo. Protegido pelos membros da Guarda Real, inclusive Jaime Lannister, o rei assiste, enquanto Rickard é imolado dentro da sua armadura e o seu filho Brandon morre sufocado, tentando se livrar das amarras para salvar o pai. Stood there and watched. All the great knights of the Seven Kingdoms. You think anyone said a word, lifted a finger? No, Lord Stark. 500 men, and this room was silent as a crypt. Except for the screams, of course. And the Mad King laughing. E em seguida, como se já não fosse suficiente, o rei Aerys manda um corvo pro vale, pedindo que Jon Arryn lhe mande as cabeças de Ned Stark e Robert Baratheon. Mas o lema da casa Arryn é tão alto como a honra, e assim, Jon Arryn é o primeiro a dar apoio a seus escudeiros e declarar guerra aos Targaryens. Em uma jornada épica, Ned e Robert conseguem voltar para seus domínios e mobilizar suas tropas. Ned assume o casamento do irmão, se casando com Catelyn Tully, e assim 4 estandartes resistem contra os Targaryens: os Tully, Baratheon, Arryn e Stark. A Guarda Real é deslocada, alguns para proteger a Lyanna e outros para lutar. Só quem fica na capital é o mais novo da guarda, o Jaime Lannister. Ele fica lá para proteger o rei e o resto dos Targaryens. Esses são os filhos da Elia, ou a Daenerys e o Viserys, filhos do rei. Rhaegar volta para a batalha e vai se encontrar com Robert Baratheon no Tridente, a maior batalha da Guerra do Usurpador. E lá, na cabeça de Robert, Rhaegar tinha não só raptado a sua noiva, como a estava estuprando todo esse tempo. Então ele estava enfurecido. E ali a gente tem o maior embate de 2 guerreiros que já houve. Do Príncipe Dragão e do maior guerreiro daquela época. Até que Robert, com seu machado de batalha, despedaça a armadura de Rhaegar, o matando. Enquanto isso, tem conflitos por toda parte. No norte, Benjen Stark, o Lobo Filhote, mantém o comando de Winterfell. Já em Ponta Tempestade, ou Storm's End, Stannis, o filho do meio dos Baratheon, defendia sua casa de um cerco dos Tyrell. Ele passava fome e esse foi o mesmo cerco que depois tornaria cavaleiro Sir Davos. Pois é, só que com a decisão do campo aberto, os Lannister, que tinham se mantido neutros até aquele momento, saem de Castle Rock com todas as suas tropas e vão para King's Landing. Chegando lá, você lembra que o Tywin foi mão do rei? Aliás, não só mão do rei, mas ovacionado como mão do rei por tanto tempo? Ele resolve mandar a historinha pro rei de que ele tinha chegado para ajudar. E o rei, apesar de não confiar muito no início, acaba abrindo os portões só para ter a cidade saqueada pelos Lannister. E o rei Aerys, vendo o que tinha acontecido, e apenas se lembrem, com Jaime Lannister como seu guarda real, ordena que o Jaime dê a ordem de explodir todos os barris de fogo vivo e assim destruir King's Landing. E ainda, para fechar o pacote, ordena que o Jaime lhe traga a cabeça do seu pai. Para salvar a cidade, o Jaime mata o rei Aerys, antes que ele pudesse dar aquela ordem louca para mais alguém. É assim também que ele ganha a alcunha de Kingslayer, o matador do rei. E daí ele se senta no trono, para que ninguém pudesse usar daquela confusão e assumir o comando da cidade. E aí ele decide que vai dar o trono para o primeiro Lorde que entrasse por aqueles portões. E todo mundo espera que fosse o Robert Baratheon, líder da rebelião. Só que quem entra é o Ned Stark, porque o Robert estava ainda machucado da sua batalha com Rhaegar. Só que o Ned fala que ele não quer aquele trono. Chama o Jaime de Kingslayer, o matador do rei, pela primeira vez, e então parte de Porto Real para salvar os Stannis do cerco. What about Aerys Targaryen? What did the Mad King say when you stabbed him in the back? I never asked. Did he call you a traitor? Did he plead for a reprieve? He said the same thing he'd been saying for hours. Burn them all. Agora, sobre as repercussões da revolta e o que o Ned achou junto da sua irmã, aguarde pelo próximo programa. And later, when I watched the Mad King die, I remembered him laughing as your father burned. It felt like justice. Is that what you tell yourself at night?
You're a servant of justice. That you were avenging my father when you shoved your sword in Aerys Targaryen's back. E se você não seguiu minha recomendação no começo desse programa, faça isso agora. Clique aqui em um desses 2 vídeos, são os 2 especiais que nós já fizemos nesse canal sobre Guerra dos Tronos. O primeiro é sobre a história do continente, o segundo sobre a história dos Lannister. Não esqueça de conferir se você é realmente um fã dessa série. E se esse vídeo foi de alguma relevância para você, talvez você tenha feito uma descoberta sobre o seu personagem favorito, talvez sobre o seu personagem menos favorito, talvez você tenha feito um link que você nunca pensou antes. Se alguma dessas coisas aconteceu, deixa um curtir lá embaixo, um comentário, não deixe de assinar o nosso canal. Até o próximo vídeo, e nós só reconhecemos o rei cujo nome é Stark.